Algumas das principais tradings do mundo apresentaram na COP27 um plano conjunto para reduzir o aquecimento global, com ações que impactam o setor de soja, de carne bovina e de óleo de palma. O documento, que tem a assinatura de gigantes do setor de alimentos como JBS, Marfrig, ADM, Bunge, Cargill e Cófico, indica como elas vão trabalhar para diminuir as emissões decorrentes da agropecuária. O Hora H do Agro teve acesso ao documento, chamado de Roteiro do Setor Agrícola para Redução de Emissões a partir de mudanças no uso da terra. Veja só. Para o setor de carne bovina, o documento revela que os frigoríficos trabalharão para não ter desmatamento e conversão de áreas nas cadeias produtivas diretas e indiretas até 2025 na Amazônia e até 2030 em todas as outras origens. O plano cita a Amazônia e o Cerrado como prioridades, incluindo todos os tipos de produtos bovinos. E indica uma data de corte de 2020 para o início da proposta, com possibilidade de antecipação para 2008, em linha com o Código Florestal. No caso da soja, o documento, que vocês vão ver um trecho na tela, afirma que as tradings vão trabalhar para eliminar o desmatamento e a conversão da vegetação nativa, identificada como de alto risco, até 2025. No plano, os biomas Amazônia e Cerrado estão inclusos, assim como os fornecedores diretos e indiretos. Direto do Egito, onde participa da COP27, está o coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, que analisou o documento lançado pelas gigantes de alimentos do mundo e vai projetar os impactos na agropecuária brasileira. Professor Daniel, uma satisfação tê-lo na Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer voltar a falar com vocês, Kellen. Da mesma forma, professor Daniel, ao ler o documento, o senhor classificou o plano como extremamente ambicioso e com grande potencial de impactos. Por favor, explique para a gente quais os principais pontos que mudarão a vida de quem produz no Brasil. Olha, Kellen, em 2021, ano passado, na COP26, essas mesmas tradings se comprometeram a apresentar um plano para reduzir a sua pegada de carbono e, a partir daí, para zerar o comércio de produtos que venham de área proveniente de desmatamento. E a partir de agora, em 2022, na COP27, esse plano foi apresentado. É um plano extremamente ousado, a meu ver, com uma data limite muito curta, muito estreita, de 3 anos, e com um grau de exigência e de responsabilidades muito elevadas. Entre essas obrigações que as empresas estabelecem para poder comercializar bens para o mercado internacional, estão, entre outras, a necessidade de monitorar, auditar, rastrear e certificar os produtos que eles vão vender. E tem um contexto para isso, que é importante entender. De um lado, a gente está vendo uma pressão crescente, sobretudo da Europa, mas também dos Estados Unidos e cada vez mais da China, para não comprar produtos que venham de alguma área com desmatamento. De outro lado, o setor financeiro se comprometeu ao longo dos últimos anos a não investir e não participar de atividades que de alguma maneira envolvam desmatamento ou emissão de carbono. E neste caso, há uma confluência dessas pressões que vêm de diversos países lá fora, do setor financeiro em particular, do consumidor exigente europeu, e as traders agora, de alguma maneira, cedem ou aderem a essas exigências para estabelecer uma data limite para que os produtos que eles comercializam venham de alguma área desmatada. O que nós percebemos é que isso gerará uma sequência de impactos e de consequências sobre todos os produtores que querem vender para o mercado internacional. São poucas traders que têm uma posição privilegiada no mercado, vamos dizer assim, e que definem quem compra e quem vende para o mercado lá fora. A partir do momento que elas estabelecem essa data limite, a opção que resta para cada produtor, diante desse mercado organizado, é de escolher se vai vender para fora ou se vai se adaptar. É uma questão importantíssima que você coloca, uma questão de escolher se vai continuar
conseguindo atender o mercado externo ou se vai continuar só com o mercado doméstico. Me permita fazer aqui uma provocação, porque o senhor professor disse que há um limite curto para colocar essas exigências todas em prática, disse que é uma medida ousada, mas disse que o produtor pode escolher. Me questiono, a gente está falando das gigantes de alimentos do mundo. Eles são os maiores. Existe de fato essa possibilidade de deixar de vender para esses grandes grupos? Qual é a alternativa na prática que o pecuarista ou produtor de grãos teria? Há uma alternativa? Eu não vejo com clareza, Kellen. A verdade é que o que isso faz, essa mudança no jogo do comércio, é mudar quais são os critérios para você poder certificar ou legitimar a sua produção. Nós sabemos que a absoluta maioria dos produtores, e grande parte do que o Brasil produz e exporta, vem não apenas de áreas que são legais, que não tem nenhum problema ambiental, mas ao contrário, elas vêm com um conjunto de ativos florestais embutidos. Cada produto brasileiro que vai para a Europa hoje carrega consigo pelo menos 20% de reserva legal embutida, se for na Amazônia, 80%. Então, não é que essa lei, ela simplesmente dá uma opção para o produtor. O que ela faz, na verdade, é dizer, você vai ter um outro custo para poder provar para mim que, de fato, a sua produção vem de uma área que seja limpa, que não seja desmatada nos últimos anos. E, ao fazer isso, o que está acontecendo, no fundo, é um deslocamento de responsabilidades para cumprir com o custo cartorial de provar que o meu produto é verde, que o meu produto é limpo. E, na prática, o que deve acontecer, e me permita concluir, Kellen, é que esse custo não vai ficar com as traders. Em um mercado organizado, é uma negociação de pesos muito diferentes. E, provavelmente, Kellen, o grande produtor ele acabará também passando por esse purgatório cartorial com algum ônus, mas sem grandes problemas. Agora, a massa dos produtores pequenos e médios é que vai ficar com esse custo nas costas. Importantíssimo o seu comentário sobre quem paga o custo dessa transição verde. E aí eu vou fazer uma breve colocação, peço que o senhor responda e a gente continua para a próxima questão. O senhor falou em lei, mas eu acho que esse é o ponto mais bacana da gente chamar a atenção da nossa audiência. A gente não está aqui discutindo uma lei, mas sim um acordo entre privados que sobrepõe a lei que já é existente no Brasil. A minha interpretação está correta ou eu cometi um equívoco? Não, está corretíssima, Kellen. E isso é curioso, porque, no fundo, nós estamos assistindo ao surgimento de um instrumento que tem uma força equivalente ou superior a uma lei nacional. Porque o que essas traders fazem quando elas estabelecem um padrão do que deve ser o comércio e do que deve ser a produção, em última análise, é regular a propriedade. É dizer, você que está no Brasil, que tem toda a sua área legal, a partir de agora, para você produzir e vender para mim, você terá que fazer algo a mais, que a sua lei não exige, mas que, do contrário, você não vai ter comércio. Então, quem está hoje cuidando dessa chave da participação no comércio não é mais a política, não é mais a representação dos países com a sua autonomia e soberania. É o parlamento das traders que agora está se comprometendo para dizer o que vale e o que não vale no comércio internacional. Obrigada, professor, por esse esclarecimento super importante. A outra questão que eu gostaria de fazer é o seguinte: a política de desmatamento zero, ela veda a produção em qualquer área desmatada ou degradada, inclusive no Cerrado brasileiro. A minha pergunta é, se sim, nesse caso, o agropecuarista, que tem um excesso de reserva legal para a produção de alimentos, ele não vai poder usar essa área se ele quiser vender para essas empresas que são as maiores do mundo e que assinaram esse documento? Eu acho que esse é um dos pontos mais, me permita, mais ultrajantes dessa norma. Porque é uma maneira de se dizer que, embora o produtor brasileiro ele possua dentro da sua propriedade um ativo verde significativo, um excesso de reserva legal, um direito que ele poderia exercer, mas não o fez. A maneira que nós vamos agora tratar esse produtor não é de indenizando, não é de remunerando, não é de reconhecendo o valor que isso tem entre os países em um comércio internacional comprometido com o verde. Ao contrário, é de proibi-lo. E, portanto, a partir de agora, o que era ou deveria ser visto como uma grande contribuição ao meio ambiente passa a ser um outro custo, porque se essa área, por alguma razão,
for desmatada, sofrer um incêndio, algum atentado ou coisa do gênero, você vai arcar com a responsabilidade por aquele ato que foge ao seu controle, mas cujo preço ficará nas suas costas. Então, veja qual é o ponto. Nós estamos todos comprometidos com a preservação do equilíbrio ambiental, com a defesa dos interesses e o bem-estar das populações que dependem da natureza, mas a maneira como a gente está orquestrando a distribuição de responsabilidades e de ônus para isso, me parece bastante complicado. Professor, o senhor falou sobre a condição que o grande produtor terá, talvez ele se adapte mais rápido ou já tenha se adaptado e ele consegue avançar para a próxima fase. O médio e o pequeno, na sua avaliação, são os que teriam maiores desafios. Gostaria aqui de elencar em tópicos quais são as questões de mais curto prazo que esse plano que já foi apresentado, que já tem um roteiro com datas para implementação e validação de todos esses processos, vai gerar. Muita gente me perguntou, Kellen, isso significa então uma moratória da soja no Cerrado brasileiro? É uma moratória também para a pecuária? Porque já existe uma moratória da soja na Amazônia, correto? Se o senhor puder explicar isso para nosso público, que é do agro, mas também não é do agro, e que ele esteja familiarizado com esse tema. Claro. O plano determina que as tradings, elas devem, ao longo dos próximos meses, detalhar de que maneira vão cumprir o propósito. E devem fazer isso levando em consideração cada cultura, em particular soja e pecuária, no caso brasileiro, mas também levando em consideração a sua atividade específica. Então, nós temos que ficar alertas e perceber de que maneira as traders vão detalhar como elas esperam cumprir com essas exigências que se comprometeram perante o mundo. Em paralelo, o que a gente sabe é que o plano indica que se construirá em torno dessas traders um grande sistema de monitoramento. Esse monitoramento se dá por uma análise de satélite, de imagens, e deve, a partir daí também, ser acoplado a um sistema de comprovação, não é? A uma economia de certificação que será, em parte, construída, seja por empresas, por consultorias, por advogados, engenheiros, mas que também recairá sobre o produtor, que vai ter que arcar com os custos ou com as atividades para provar que a sua atividade é limpa. Como exatamente isso vai se operacionalizar, a gente ainda não sabe. O que a gente pode prever, e a economia ensina, é que se há uma nova exigência que tem um custo, esse custo será pago por alguém. E neste caso, não são as traders que estão dizendo que vão pagar. E não parece que é o consumidor europeu que vai fazer isso também, ou o consumidor americano. Me parece que o que vai acontecer é que quem está lá na ponta e que produz, passa a ter agora um ônus extra. Não apenas de produzir algo que é limpo, que é bom, que é saudável, que é barato, mas também de mostrar com uma série de dados, de informações, de registros, de tecnologia que terá que ser incorporada à produção, como aquilo que ele produz, de fato, não comete nenhum desses pecados que o consumidor europeu não quer conviver com. Muito bem. Vou pedir para o professor continuar explicando para a gente, porque tem uma questão importante sobre essas dúvidas em relação à moratória, ou seja, quem abrir área talvez não vá conseguir vender esses produtos para o exterior, mesmo que isso esteja dentro dos padrões da lei aqui aplicada no Brasil. E outra questão que gera muita dúvida, professor, a data de corte do compromisso. Ela pode retroceder, porque hoje para a soja essa data está em 2025. Se mudar esse marco temporal, quem está abrindo área, segundo as regras do Código Florestal Brasileiro e órgãos ambientais, vai ter dificuldade para vender a produção? Eu acho que o problema é ainda mais grave, Kelly. Porque, primeiro, o compromisso ele é claro em relação a desmatamento zero. O que importa é o saldo de floresta. Se for negativo, não pode, independente das condições legais estabelecidas pela legislação brasileira. Então, para efeito da lei, o que a trader está dizendo, eu não quero que a comida que chegue no prato do consumidor europeu ou americano carregue alguma carga de floresta. A grande questão é o que nós consideramos desmatamento e como nós vamos, digamos assim, calcular essa bagagem de desmatamento. E aí, o projeto e esse compromisso estabelecido pelas tradings, ele carrega uma ambivalência, uma dúvida que me parece muito significativa, que ele diz: nós também não vamos comprar nenhum produto que provenha de alguma propriedade que contenha, de algum modo, ilegalidade, ou que esteja em uma situação irregular. Qual o problema? O problema é que a gente tem um país que ainda está na transição da legalização ambiental estabelecida pelo Código Florestal. Nós temos um sistema que foi constituído há alguns anos, que andou devagar, os produtores apresentaram o CAR,
o governo ainda não examinou a maior parte deles, e, em tese, esta é uma situação de transição. Como nós vamos lidar com esse ambiente em que os produtores querem se regularizar, estão fazendo o seu esforço, mas há gargalos de diferentes naturezas, seja gargalos aspectos jurídicos, legais, com questionamentos judiciais, seja o desafio administrativo dos estados, de avaliar todos os gastos e legalizar a situação das propriedades. Esse produtor também não poderá vender agora para o produtor europeu. Então, me parece que quando um comércio internacional controlado oligopolisticamente por um conjunto de traders, resolve definir em graus de detalhes o que pode ser feito na propriedade de um país em desenvolvimento, esse tipo de impasses, de discussões sobre legitimidade e de discussões sobre custo, necessariamente virão à tona e surgirão críticas, questionamentos, como essas que nós estamos discutindo aqui. Muito bem. Professor, para a gente finalizar, eu gostaria de saber quais são os impactos mais imediatos que o senhor vê para a cadeia da soja, para a cadeia da pecuária, e aquele agropecuarista que está nos assistindo ficou um pouco preocupado pelo tom das suas críticas em relação a esse plano aqui apresentado. Que medidas ele deve tomar, uma atitude já de precaução ou tentativa de lidar nesses mares que nunca foram navegados antes? É verdade, Kellen. E eu acho que o que a gente tem assistido agora, me permita começar por aqui, no debate internacional, é um endurecimento de compromissos de diversos setores para reduzir a sua pegada de emissões. Eu, sinceramente, às vezes tendo a achar que colocar esse custo no colo de quem produz alimentos me parece indesejável, quando, na verdade, a gente sabe que grande carga das emissões dos problemas está no setor de energia. Ao mesmo tempo que a Alemanha religa 27 termoelétricas, nós vamos agora tolher a produção de alimentos em áreas de países pobres em desenvolvimento. Ao mesmo tempo que o mundo discute com grande prioridade a prioridade da adaptação, que significa investir em novas tecnologias, aumentar a produtividade, para que a produção de alimentos e o produtor não sofram com as consequências da mudança climática, a gente transfere um ônus e um custo justamente para os produtores que mais precisam. Então, essas tensões me parecem problemáticas. Respondendo à sua pergunta, Kellen, eu acho que agora nós assistiremos nas próximas semanas a mensagens dessas traders que vão comunicar ao mercado de que maneira vão operacionalizar. Nós precisamos ficar muito atentos. Mas a mensagem, ou pelo menos a saída mais evidente para isso, me parece clara, que é a produção ela precisa revelar com dados, com informações de que maneira ela vem de uma área que seja sustentável e de uma área que não foi provocada, que não houve desmatamento ali localizado. Mas, inevitavelmente, existirão disputas, questionamentos, e nós precisaremos ficar muito atentos, inclusive mobilizando, a meu ver, lideranças políticas e diplomáticas do país, para discutir com o mundo de que maneira isso vai, de fato, ser operacionalizado. Me permita concluir, Kellen. Quando nós consumimos produtos que vêm de outros países, como, por exemplo, da Europa, nós consumimos produtos que são feitos com produção de energia suja. Esse preço da energia suja somos nós que pagamos, de alguma maneira, porque vem para cá. Quando nós mandamos para lá, os nossos ativos verdes não são computados. Essas injustiças, eu acho, que tornam toda essa discussão muito mais delicada e preocupante para nós. Professor Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, uma grande satisfação recebê-lo com uma análise sobre este tema que o Hora H do Agro está trazendo com mais profundidade e exclusividade com esse documento que a gente mostrou para todos. Volte sempre, professor, a gente está apenas começando essa jornada de análise. Já quero antecipar para o senhor e para todos da nossa audiência que nós vamos receber aqui presidentes de algumas dessas tradings nas próximas semanas para também ampliar esse debate. Volte sempre, professor, uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Kelly, é um prazer falar com vocês. Até a próxima. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também se debruçou sobre o roteiro lançado pelas tradings na COP27, que acontece agora no Egito. O assessor técnico da CNA, Rodrigo Justus, respondeu algumas dúvidas. Rodrigo está conosco e diz agora, na sua opinião, quais são os impactos que produtores de soja e pecuaristas vão ter com esse plano apresentado por frigoríficos. Para o produtor de soja e pecuarista, nós teremos impactos, sim, principalmente daquelas áreas que ainda estão sendo incorporadas ao processo produtivo, já que se gera uma linha de corte
né, de que toda a área aberta depois de 2020 não pode servir para a pecuária, né, e para a questão da produção de grãos a partir de 2025. Então, o Brasil ainda tem terras remanescentes à produção e dentro das nossas metas climáticas, a abertura dessas áreas legalmente permitidas, elas estão previstas na própria Convenção do Clima, já que essas emissões dessas supressões de vegetação, elas podem e deverão ser compensadas dentro das nossas contribuições nacionalmente determinadas, apresentadas à Conferência do Clima já no ano de 2015. Rodrigo, você entende que o documento propõe uma espécie de marco temporal para a produção de alimentos? Há, na sua visão, limites para a abertura de novas áreas, mesmo que ela esteja em linha com a lei brasileira? Esses impactos relacionados à produção de alimentos no Brasil, eles serão sentidos, né? Não só aqui como no mundo, tendo em vista que criam-se marcos temporais em desrespeito, inclusive, às próprias metas climáticas que o Brasil apresentou em 2015, já que o desmatamento legal, considerando que há áreas protegidas, ele é permitido sim, né? E o mundo precisa de mais produção de alimentos frente ao aumento da população, a diminuição da disponibilidade de alimentos. Então nós temos um potencial de redução de produção de alimentos futuro muito grande e ele precisa ser mensurado para que saibamos exatamente qual é o tamanho dessa situação trazida agora por essas empresas que detêm uma grande parte do comércio mundial de alimentos. Rodrigo, qual é o impacto previsto no preço dos alimentos ao consumidor final diante de tudo isso que você colocou para a gente até agora? A questão do custo dos alimentos, ela tem relação com o custo de produção e também com a lei da oferta e da procura. Quando eu tenho menos oferta, né, e mais procura, eu tenho o aumento dos preços. Então, essa regulação, ela acontece dentro de uma economia de mercado e dessa forma, se eu suprimo a oportunidade da produção, eu estou trazendo custos, onerando a população e as populações mais vulneráveis, nós estaremos trazendo problemas relacionados à própria segurança alimentar dessa grande parcela da população. E a prática da integração lavoura-pecuária, ela também pode ser afetada na sua visão? Realmente a integração lavoura-pecuária, que é uma tecnologia de agricultura de baixo carbono, ela passa a sofrer restrições, porque toda a área aberta depois de 2020, os frigoríficos não vão mais comprar os produtos, a carne oriunda dessas áreas. Então eu estou impedindo a alternativa de fazer a rotação de utilização do solo, a produção de proteína animal, regular a questão de mercado e preço e oferta das carnes. Então, grandes prejuízos à população e ao país se faz com esse tipo de medida. Muito obrigada, Rodrigo Justus, assessor da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com participação direto do Egito aqui na Jovem Pan News. Em nota, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja afirmou que não compactua com a proposta apresentada pelas tradings de impor restrições à produção brasileira. A entidade diz que, ao cumprir o Código Florestal, o agricultor preserva de 20% até 80% de reserva legal dentro da propriedade privada, a depender do bioma, além das áreas de preservação permanente. E ainda, a AproSoja reitera que o produtor rural brasileiro continua e continuará sendo aquele que mais preserva a vegetação nativa. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais informou que não irá se posicionar sobre o tema. Procurado, o Ministério da Agricultura informou que também não comentará o assunto. A Associação Brasileira do Agronegócio e a Sociedade Rural Brasileira também não quiseram comentar a iniciativa.